O filósofo e matemático Pitágoras imaginou que as 7 esferas, os planetas que giravam como se pensava na época ao redor da Terra, produziam a música das esferas. Essa música não poderia ser ouvida pelos humanos simplesmente porque ela era a própria música da vida, que nós ouvíamos desde o nascimento. Assim como um ferreiro deixa de ouvir o som da sua bigorna, não ouvíamos essa melodia celestial. Um outro filósofo grego, Platão, tomou 2 séculos depois a música das esferas como modelo ideal do cosmos e também da vida em sociedade. Para ele, a música pode funcionar tanto como elemento de harmonia como de destruição, dependendo do gênero musical. Em primeiro lugar, estão as músicas que ajudam o cidadão a encontrar o equilíbrio, a elevação, aproximando-os dos deuses. É a música produzida pela lira, pela cítara. Todas as outras levam os homens à decadência, à degeneração, e os aproximam dos animais. São as músicas rítmicas, enfim, todas as músicas populares. Em linhas gerais, a gente podia dizer que canto gregoriano, ele é antes, acima de tudo, palavra cantada, né? E não qualquer palavra, palavra de Deus cantada. Todos os textos que o canto gregoriano usa são, via de regra, extraídos ou, diretamente ou inspirados nas Sagradas Escrituras, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Você tem uma melodia única que é cantado igual por todas. Ela é cantada por todo mundo, né? Nós, por exemplo, nos nossos ofícios, nós cantamos a mesma coisa sempre, todos juntos, não é? E o ritmo do canto gregoriano, voltando à sua definição, que a palavra cantada é dada pela palavra, né? Nós podemos rezar de diversas maneiras, né? Podemos fazer orações mentais, né? Podemos ler as orações pura e simplesmente, ou podemos cantar essas orações, não é? Então, nós vemos no canto uma forma mais perfeita, por assim dizer, de orar. O canto gregoriano se esforçava em deixar de fora toda e qualquer possibilidade de ruído ou combinação desagradável aos ouvidos, buscando assim uma suprema harmonia que, pouco a pouco, as vozes dos monges encontravam através do uníssono. A descoberta das relações matemáticas entre os sons nos explicam que notas ou intervalos são esses que reconhecemos como ruídos. Todo som é, na verdade, uma onda sonora que se propaga no ar em uma determinada frequência, uma pulsação. Dá uma olhada. O som produzido pelos nossos passos são uma frequência. 3 passos por segundo. 4 passos por segundo, 5 passos por segundo e assim por diante. Se pudéssemos ouvir 440 passos em 1 segundo, teríamos este som. Esta é a nota Lá. Essa frequência é de 440 Hz, que significa 440 pulsos em 1 segundo. Todas as outras notas musicais são também frequências. Quando tocamos 2 desses sons juntos, estamos, na verdade, combinando frequências distintas. Neste caso, temos 2 notas Dó, uma mais grave e outra mais aguda. Vamos reduzir as frequências igualmente de maneira que possamos ouvir as pulsações como passos. Para cada passo deste Dó, 2 passos deste outro. Portanto, uma mesma nota, mais grave e mais aguda, tem uma relação matemática de 1 para 2. Se combinarmos o Dó com um Sol, teremos isso. Para cada 2 passos do Dó,
3 do Sol. A combinação de um Dó com um Fá gera a fração de 3 para 4. Esses são os intervalos mais agradáveis ao ouvido humano. São formados por frações simples. 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4. Agora, veja só esta combinação. Um Fá com um Si. Uma grande confusão, não é mesmo? Um intervalo de 32 para 45. Elas começam juntas e só vão se encontrar depois de 32 passos do Fá e 45 do Si. Vejam vocês que por trás dessas combinações menos ou mais agradáveis aos ouvidos, existem frações numéricas justamente mais ou menos complexas. E essas frações complexas é que foram evitadas nos cantos gregorianos. E ainda fez com que a igreja, na Idade Média, proibisse a sua execução. E elas ficaram conhecidas como diábolos em música, o diabo na música, ou apenas trítono. Trítono, o diabolos em música, é na verdade a combinação de 2 sons que tenham entre eles 3 tons inteiros. Num piano fica fácil de ver. Entre uma tecla preta e uma branca, temos meio tom. Se pegarmos um Fá, por exemplo, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Entre um Fá e um Si, temos um trítono. Para entender isso melhor, teremos que dar um novo passeio pelo mundo grego e conhecer um pouco mais o trabalho do filósofo e matemático Pitágoras. Mas isso no próximo bloco. Foi com o instrumento de uma só corda, o monocórdio, que Pitágoras realizou suas experiências. Provavelmente uma das primeiras tentativas de organizar e compreender o espectro sonoro no Ocidente, lá na Grécia Antiga, mais de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Pitágoras percebeu que o som produzido por uma corda esticada e pela sua metade eram reconhecidos pelos nossos ouvidos como sendo o mesmo som, mais grave e mais agudo. É como se ele fosse produzido por um homem. Ou por uma mulher ou criança. Mas ao fazermos vibrar uma terça parte dessa corda, um novo som aparecia. Tocados simultaneamente, esses sons produziam uma agradável combinação ao ouvido humano. Dividindo sucessivamente essa corda em sua quarta parte, quinta, sexta e assim por diante, Pitágoras foi organizando matematicamente o espectro sonoro e encontrando as relações matemáticas existentes entre os sons das muitas escalas, das mais diversas regiões e épocas da civilização grega. Muito provavelmente foi partindo de um raciocínio semelhante que nasceram as escalas musicais em outras culturas. Se o som produzido por uma corda e o som produzido por essa corda, reduzida a uma terça parte, produzem uma combinação agradável, o que aconteceria se, repetindo o mesmo raciocínio, também dividíssemos esta corda que produz esse novo som em 3? Um novo som surgirá, que combina perfeitamente com esse segundo e também com o primeiro. E foi provavelmente assim que há muitos séculos atrás, algum músico chinês, colecionando sons a partir das sucessivas divisões do som original, começou a criar uma escala musical, até que ele se deparasse com o 6º som produzido por essas sucessivas divisões. Pela primeira vez, nessa experiência, um som não combinava com o som original. Por sinal, eles até se pareciam excessivamente.
o que fez com que o nosso chinês imaginário desse por concluído o trabalho e criasse uma escala com apenas os 5 primeiros sons, uma escala pentatônica. Nessa escala, todos os sons combinam entre si. Para experimentar isso, qualquer um de nós pode se sentar à frente de um piano e tocar somente as teclas pretas, que formam uma dessas escalas pentatônicas. A escala pentatônica é a escala da música oriental, especialmente da música chinesa, japonesa e dos hindus. E é uma escala onde todos os tons têm uma relação matemática idêntica entre si. E isso provoca um sentimento de harmonia, de igualdade, que é um sentimento também da civilização chinesa, da arte chinesa como um todo. Aquele sexto som encontrado pelo nosso chinês também traz uma relação matemática complexa com o som original, de 15 por 16. Além do que, 15 por 16 é quase 16 por 16, ou seja, 1, o som original. Pela extrema semelhança e pela complexidade existente na relação desses sons, ele foi afastado do universo sonoro chinês. Foi justamente a incorporação dessas combinações de sons que incomodavam o ouvido que deram vida à música tonal, imortalizada pelo compositor Johann Sebastian Bach. Bach certamente percebeu que se o trítono estabelecia a relação mais complexa entre os sons de uma escala, ao escorregarmos esses sons para os que estivessem imediatamente ao lado, ou seja, Fá para Mi e Si para Dó, sairíamos da dissonância para a consonância, do ruído para o prazer, da tensão para o repouso.